E aí, pessoal, aqui é a Cash. Aqui é a Luana. E aqui é o Gabriel e esse é o nosso Aqui Pode! Pode! E vamos começar falando um dos nossos patrocinadores hoje, com o cenário já mudando de cor, com a cor roxa, que é o nosso patrocinador Aqui Fome. Ai, falei errado, né? Falou. Também erra. Eu vejo. É que eu fico nervosa. E aí, pessoal, aqui é a Cash. Aqui é a Luana. E aqui é o Gabriel e esse é o nosso Aqui Pode! Segundo episódio. E vamos começar com um dos nossos patrocinadores hoje, que é o Ike Fome, com o cenário já mudando de cor. Ó, que chique. Lembrando que está rolando cupom de desconto de 30%, limitado a R$10 para os nossos... Para os... Aqui Poders! É, isso mesmo! Do primeiro pedido, Gente, lembrando. o cupom de desconto é PODGORPA. Então, você que ainda não tem o app, aproveita e instala e aproveita aquele descontão, não é mesmo? Isso aí. Aproveita aí, quem fizer o pedido do ranguinho, pode tirar foto, marcar a gente lá, que a gente quer ver vocês aproveitando esse cupom. Então, pessoal, hoje nosso primeiro episódio com convidada. Vocês estão Convidada, preparadas? olha aí, ó, o spoilerzão. Vocês estão preparadas para essa convidada? Não poderia ser outra pessoa. Foi uma das pessoas assim mais requisitadas lá nas nossas redes sociais. As pessoas queriam ela, não tinha o que fazer, As entendeu? pessoas queriam muito ela. Uma das pessoas, assim, acredito que uma das pessoas mais engajadas de Guarapuava e conhecida. Ela é jornalista, apresentadora, cantora, mãe, empresária, mil e umas funções. Mulher bombril. Mulher bombril, mil e umas funções, né, amiga? Temos uma coisa super incomum, que é um nome diferentão que começa com K. Olha aí. E há quem diga, gente, que ela poderia ser prefeita de Guarapuava. Uau! Se fosse, ia ter meu voto. Claro. O meu também, com certeza, né? Olha Tá, Cris Cosmos aqui com nós hoje. aí. Oi, Cris! Seja bem-vinda! Muito obrigada, pessoal. Oi para todo mundo. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Fico muito feliz sempre quando vem essa indicação, né, de coração dos seguidores da gente, né? Porque a gente sabe o que é estar ali todo dia, né, fazendo conteúdo para o público da gente, tentando criar essa conectividade. Então, eu fico muito honrada mesmo. E sei que vocês queriam fugir. Eu sei que vocês não vamos começar com a Crícia, mas o desejo dos seguidores é uma ordem. É vocês uma mandaram. ordem. Exatamente. E é uma ordem pra mim também. Eu falei, hoje foi uma correria. E é assim, né? A Luana sabe também. Ali na loja tá ali vendo a nossa realidade, com o nenê, com tudo. Falei, mas, gente, vamos acreditar nesse projeto. Tá arrasando já. Primeiro episódio de vocês, tudo parabéns. E Eu a postei lá gente que está eu muito realmente honrado assisti. de poder entrevistar você, conversar com você sobre... É sempre você que entrevistava as pessoas, né? Ora, parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Ops. Viu? E deixa eu começar te perguntando. Cris, Crícia? Pois que é, é eu melhor, acho que assim? agora... Bom, você é Cash, agora o teu Cash, você criou a Cash. tua marca. Mas eu acho que o meu é Crícia mesmo. Crícia. Sempre gostei do nome completo. Eu mudei. Na verdade, eu nunca fui Cris, nunca. Mas quando eu entrei na TV, foi uma sugestão das pessoas, porque como às vezes a gente fazia ao vivo para outras cidades, eles tinham medo de olhar ali na tela e o apresentador ficar... Vamos com a repórter... O quê? Cri-cri. Então eles colocaram Cris para ficar mais Aham. fácil. Mas a minha família sempre me chamou de Cri, até hoje. Cri. Tipo, meus Eu pais sempre chamei e de tal. Cri também. Cri. Nunca consegui chamar de Cris. Tipo, quem me conhece há mais tempo era Cri sempre. E o meu arroba era Cri_Cosmos. eu acho que Depois eu que virou Cris. Quando eu fui pra massa, então, tipo, fazem uns 4 anos. E daí, depois que eu saí da massa, eu falei, vou voltar à minha identidade, meu nome é Crícia. Crícia Gosto desse nome Cosmos. diferente Sim. mesmo. E daí, é Crícia, mas pode ser Cri também, eu acho. que E é mais. você sempre gostou, assim, do teu nome? Porque eu, quando eu era criança, eu tive uma dificuldadezinha por causa de bullying e coisa arada, de, tipo, nome diferentão e tal. Aham. E você sempre teve... Pior que eu gosto. Hoje, eu tenho uma boa relação com o meu nome. Eu sei que é uma coisa que me diferencia das pessoas, mas É. antes eu não tinha. É, isso é legal, tipo, é uma coisa única, né? Então, não, assim, mas eu não tive de bullying, essas coisas. Eu gostava, falar a minha verdade, eu sempre gostei. E, tipo, firulado pra caramba, né? Que falam que nome de pobre tem K, É. W. O meu tem K e Y. O meu da tem Cash. K-Y-C-H, 2 N's, ponto Cash. ponto de exclamação, Um arroba, já nasceu com arroba. uma hashtag já veio assim. Sim, mas eu sempre gostei. E falando assim, desde, né, de novinha aqui, falando assim, você sempre foi uma pessoa desenvolta para comunicação? Como que começou essa coisa da comunicação da tua vida, assim, desde pequena? Você já
já era desenvolta? Eu sei que você começou muito no balé também, né? Como que foi esse começo teu, assim? Eu acho que uma das coisas que mais influenciou até foi porque eu sempre cresci na igreja, minha mãe sempre foi líder, sempre falando em público, então eu me lembro muito disso, de sempre estar ali com ela. E ela era do louvor, eu cantava no louvor também, e aí eu lembro que tive várias oportunidades de falar ali na igreja, em público, acho que isso afetou bastante. E o balé também, porque a gente acaba se expondo muito ao público, né? E ao público não é difícil a câmera, mas o público ali, um monte de gente parada. Quem já apresentou trabalho na faculdade a primeira vez sabe o que eu tô falando. Então, eu sempre fui exposta a isso. E aí, a primeira oportunidade que teve de eu fazer, tipo, algo pra TV mesmo, eu fazia balé. Foi depois de uma apresentação que eu fiz uma homenagem pra Tia Rô, que é a proprietária da Romani, né? E aí fiz uma homenagem pra ela, dei o Oswaldo da Pulsar. Beijo pro Oswaldo. Ele que ele fala até hoje que foi ele que Primeira vez foi que o olheiro. você foi lá na Pulsar. E aí ele me chamou pra fazer os comerciais e tal, e comecei, e daí, a partir daí, eu vi que era o que eu gostava. E daí, foi isso que me fez escolher o jornalismo. Às vezes é o contrário, tipo, você entra na faculdade, acaba se descobrindo na área, mas eu queria algo voltado à comunicação, algo que eu pudesse realmente lidar, e com o público já direto, tipo, me apresentar. Então, eu já tinha essa intenção de vídeo, TV e tal, já era o que eu curtia, assim. E daí, você entrou na faculdade com quantos anos? Foi no normal ali, 17 para 18, né? Eu acho que foi 18 que eu faço em fevereiro, mas foi na fase normal, entrei no jornalismo, a gente já tinha TV no primeiro ano ali, mas claro, né? As primeiras VTs, nossa, que vergonha, meu Deus. Mas ali, tipo, na vivência, assim, mas eu sempre gostei muito de falar, eu nunca me considerei uma criança tímida, minha mãe me fala isso. Nunca fui tímida, mas isso não é empecilho, né? A gente vê hoje quantas pessoas que se consideravam tímidas e hoje conseguem desempenhar os trabalhos da mesma forma. Mas não era a minha dificuldade. Eu sempre fui de falar demais. Sim, eu acho bem legal isso, até colocar as crianças, né? Agora eu tô vendo lá com a minha mãe para colocar minha irmãzinha no balé e tal, para desenvolver isso. Bastante. Porque eu sempre fui extremamente tímida. Assim, tipo, eu sempre fui muito faladeira. Eu falo isso, eu sou muito faladeira, eu converso muito com as pessoas, mas eu sempre fui tímida pra estar na frente das pessoas e tal. E foi assim, vamos dizer assim, dos 18 pra frente que eu comecei a destravar isso. Que você se sentiu também obrigada a isso, porque hoje a gente sabe que o mercado de trabalho exige isso. Exige, né? A gente fala assim, exatamente, você ser influenciador. Tem nada a ver, você tem que ser influenciador do teu negócio. Tipo, hoje quem tá ficando escondido, quem não tá aparecendo, e a gente vê muito, né, a Cash pode falar isso com muita propriedade, de você ser a persona da tua marca, né? De você realmente personificar a tua marca, você colocar o seu rosto ali. Então, a gente vê que o que a gente pode investir nas crianças de hoje, assim, para tentar. Mas eu tenho me surpreendido. Acho que as crianças hoje, por elas terem essa influência das redes sociais desde pequena, elas são muito mais desenvoltas. Eu lembro agora que teve no final do ano um desfile ali do shopping. Eu falei, nossa, a criançada, depois da pandemia, sem ir pra escola e tal, achei que iam ficar mais. Gente, nem aí. A criançada lá no shopping desfilava e fazia pose e tudo. Você vê que eles curtem muito isso. Então, é muito bacana essa exposição nesse sentido, né? Porque afeta muito pra frente na nossa carreira e em tudo, né? Então, é legal. É bem legal. E o teu trabalho profissional, assim, você começou o primeiro, assim, mesmo foi na rádio, né? Na verdade, assim, ó, minha mãe tinha loja, então eu sempre gostei, eu era vendedora mirim, assim, eu lembro que tinha clientes da minha mãe que falavam, tipo, quero ser atendida por essa vendedora, eu adorava. Aí eu comecei, a primeira profissão fora ali, que eu às vezes dava uma trabalhada com a minha mãe, foi, na verdade, cara, esse negócio de empreendedor, a Luana também, que é muito empreendedora, acho que nasce com a gente o negócio na veia, eu não sei. Porque eu vendia figurinha na escola. Eu comprava Oba-Oba, que era 25 centavos, e vendia por 50 centavos. Olha, eu levava as roupas da mãe pra vender na escola, e daí eles falavam, nossa, como você dobra rapidinho? Porque daí eu já sabia dobrar rapidinho as roupas. Chamaram minha mãe na diretoria, falando que eu não podia vender coisa na escola. Mas eu também, eu vendia figurinha também, que vinha no Isuco da Era do Gelo, na minha época, né? E eu vendia muito aquelas figurinhas também. Daí a gente criava aqueles álbuns maior, daí eu, tipo, tirava da cartela e vendia a bolsa mais cara. Então, olha, visionária! Nossa! Velho, eu fazia ali, nossa. Eu já vendi, comprava miçanguinha, fazia pulseira, eu e a Essa da miçanga é clássica, né? Todo mundo já fez uma miçanguinha pra vender na escola. Então, acho que eu sempre gostei mesmo. Trabalhar, correr atrás, buscar o meu dinheiro pra conquistar minhas coisas. Sempre fui assim. Mas aí eu comecei a dar aula de balé. Então, olha que legal.
legal, que o balé já é tipo uma profissão também depois, né? Eu dava em escolinhas e eu sempre tive essa veia do tipo, cara, vou fazer mais do que me pedem, vou me esforçar ao máximo que dava. Então eu lembro que eu dava aula de balé, mas eu sempre ficava, tipo, de assistente das outras profs, assim. E eu sempre amei muito criança. Então eu lembro que até hoje eu tenho uma relação muito boa com essa escola, principalmente, assim, que ela fala, era muito legal poder contar com você. Então sempre no final do mês eu ganhava uma bonificação, tipo, meu salário era tanto, mas ela sempre me dava um pouquinho a mais porque eu ficava mais. Então eu via, tipo, o trabalho interessada naquilo. Sempre tive isso. E a gente, né, hoje, como a gente tem funcionários, né, trabalhando pra gente, a gente vê como essa proatividade faz falta pra gente. E quando a gente encontra alguém que é assim, a gente tem o prazer de valorizar, né, de elogiar, de reconhecer, porque realmente a gente precisa disso. O mercado de trabalho precisa disso pra gente se A gente precisa diferenciar. delegar, não tem como fazer tudo. Tudo que a gente faz, a gente precisa de pessoas boas junto. Exatamente. E aí foi as aulas de balé e tal. Aí eu comecei com os VTs, né? Fazia os VTs comerciais e sempre tinha um ou outro de Páscoa, de Natal, de sei lá o quê. E a minha carinha lá fazendo vem. E aí, essa fase era engraçada, porque às vezes eu ia nos lugares na cidade e falava, não é a garota do... Dá pra falar propaganda do Superpão? Não dá, né? Porque eu não tava acontecendo. Pi! Vocês colocam propaganda do... Pi! Corta a ela. menina do... Aí, Vai dar, Não tem problema. Daquele mercado lá que podia patrocinar a gente. Arrasou, Cash. Já deixa Pode a dica. Pode. Não precisa cortar, não. E aí foi acontecendo isso, assim. Aí, na hora de eu escolher a profissão, eu lembro que eu tava pensando, tipo, nutrição, não sei o quê. E daí a minha mãe pegou e falou pra mim, viu, você que se comunica, você gosta de falar, de conversar, de falar em público, não sei o quê. Por que você não vai pro jornalismo, pra uma área de TV, alguma coisa que seja da comunicação mesmo? E aí prestei vestibular, passei, e assim que eu entrei, eu fui pra rádio daí. Aí eu trabalhei na Rádio Betel, eu acho que deu uns 3 anos da minha formação ali. Aí, nesse final do 3º ano, eu comecei a fazer trabalho em TV fechada, que aí era tipo um Instagram versão TV, né? Porque a gente ia fazer um merchandise mesmo. Então, eu fiz, o primeiro programa que eu fiz foi na Expoguá, nem tem mais Expoguá, Hip Expoguá. E aí, eu ia lá nas lojas e falava, eu tô aqui pra mostrar, eu vou conversar com fulano de tal, que essas piscinas, não sei o quê, mostrava os modelos e tal. Então, era mais ou menos o merchan que a gente faz hoje na internet. E aí, eu fui fazendo isso, aí fui pra RIC TV, um programa por um tempo. E daí, quando eu tava na RIC TV, eu comecei a fazer pra uma loja de roupa aqui em Guarapuava. Eu fazia toda semana pra ela, pra TV. Eu sou dessa época aí de... Não, eu sou da época das lives que você começava Então, e daí foi essa loja, né, a Peça Rara, na época, né, nem tem mais, e que foi com a Leia, eu e a Cass trabalhamos lá um tempo juntas, e ela 2018. viu, tipo, em São Paulo, ela falou assim, nossa, eu vi uma live no Facebook, nenhuma de nós tem coragem de fazer, mas acho que você fala bem, acho que você teria coragem, né? E a gente entrou ao vivo no Facebook, fez ali um sorteio, acho que valia R$100 em compras, e mostrando ali umas coisas, e de repente aquilo, tipo, viralizou de uma forma surreal, assim, eu acho que deu 60 mil visualizações no Facebook. Nossa, Sim. muito, Foi né? muito na época, Sim. tipo, nunca ninguém tinha feito. Daí eu virei a garota das lives, né? Sim. Aí eu comecei a fazer pra MB, daí começou a vir outras empresas chamando, e eu fazia pro Facebook mesmo. E aí, nesse tempo, tipo, eu acho que foi 2017 que começou a ter stories no Instagram, porque não tinha, era Snapchat, lembra? Era. Era o Daí, Snap. tipo, eu ia fazer story. Eu já fazia do dia a dia. Eu gostava de postar um pouco, tipo, de foto da minha rotina, não sei o que. Sempre amei foto, sempre amei rede social. Mas daí, nessa época, eu peguei... E, tipo, eu ia fazer a live, mas eu aproveitava e fazia alguma coisa pro Instagram também. Aí, eu filmava rapidinho e nisso foi ganhando ali. Tipo, eu tinha 1.000 e pouco seguidores, foi indo, ficou com uns 3.000 e pouco. Aí, eu comecei a ser chamada pra comer nos lugares, só postar foto. Eu adorava. Mas no começo foi muita permuta. A gente fala que, cara, todo mundo que quer começar tem que entender. Sim. Você vai plantando Tem que pra trocar, trocar, né? Exatamente. Então, ali eu ia fazendo por permuta mesmo e tal. E aí, foi desenrolando. E, de repente, o Instagram foi crescendo. E foi tendo mais parcerias. Eu também comecei com permuta de comida, por isso que eu fiquei desse tamanho. Eu também. eu comecei com pizza também. Aí, temos aqui na mão. Pois é. Deixa quieto. Mas, enfim. E aí, depois disso que eu fui... Mas, assim, eu fui pro jornalismo, pra TV mesmo, a Rede Massa. Fiquei 3 anos lá, trabalhando como repórter. E eu fazia... As manhãs era isso e à tarde eu cuidava só do Instagram, ficava ali com a comunicação. Mas foi na pandemia daí que eu tomei a decisão crucial. Acho que muitas influenciadoras ali... Na verdade, assim, eu acho que aí o mercado realmente percebeu que se eu não tivesse na internet, eu não tinha o que fazer. Porque todo mundo estava em casa, vendo stories, vendo lives, vendo rede social. Então, se você queria fazer o teu negócio ali sobreviver, você precisava de um influenciador digital. E ali aumentou muito a demanda. Mas não foi mais que isso, sabe? Eu não posso dizer que foi só isso que fez eu escolher. Não.
Muito pelo contrário, assim. Eu vi que eu realizei o meu sonho de trabalhar com jornalismo de TV. Era uma coisa que eu queria muito. Mas eu percebi que eu não queria mais lidar com a notícia factual diária. Com aquele peso. Você contou que pesava muito, né? Era, tipo, todo dia eu acordava, ia ler boletim da polícia, tipo, eu ficava por dentro das coisas que estavam acontecendo e tal, e aquilo começou a me fazer muito mal. E eu falei, cara, não é a minha vocação. Tipo, tem gente que tem gente que não tem. Assim como profissionais da saúde tem que ter vocação pra isso, eu não tenho, admiro quem tenha. Comigo foi ali crucial de eu perceber, não, eu não me identifico, não é essa carreira que eu quero seguir. Achei, tipo, pensei, cara, vou chegar pro meu pai e pra minha mãe e falar, viu, eu vou largar o certo pelo duvidoso. Tipo, eu tenho meu salário, eu tenho meu reconhecimento, eu trabalho numa TV aberta, que era o meu maior sonho, tipo, jornalismo diário. Nossa, eu arrotei. Será que apareceu mais. que... Foi sem querer, juro. Do nada, né, Luana? Olha a minha. Não deu pra Luana segurar, sendo sorry. Luana, gente, adoro. Ela faz a gente ir no meio do podcast do nada, o assunto mais sério. Luana, Sério. jornalismo e A Cris tal, contando, cheio de né, que ela palavras. queria. Estamos aqui, Crícia Cosmos, pra vocês. Aí, o que aconteceu foi isso. Aí, eu peguei, meus pais me apoiaram, entenderam ali meu posicionamento, eu me joguei de cabeça e, graças a Deus, que não deu ruim. Vem dando certo até hoje. Até hoje. O meu sonho era fazer jornalismo, sabia? Minha avó me que apoiava. Era direito ou jornalismo. Até eu comentei com você também, né? Mas A jornalismo Ketlin não dá também. dinheiro. Viu? Se Ela- você fizesse jornalismo, você seria o Crício Cosmos. Então, Não dei ideia, amiga, não dei ideia. Quando eu fui pensar também na faculdade que eu queria fazer jornalismo também. Aí fiz vestibular, não passei no vestibular mesmo porque eu passasse, não sei se eu ia fazer porque eu queria muito trabalhar, queria ter a minha independência e o jornalismo é integral. Na verdade, ele era amanhã na minha época, mas tinha aula à tarde. Eu nunca entendi isso. Agora ele é integral mesmo. E hoje, até onde eu sei, você não precisa ser formado jornalista para exercer o jornalismo. Então, é uma coisa que... Né, Não vou entrar nesse tipo, assunto. Eu ia falar uma coisa, mas realmente, hoje a gente sabe que... Só que assim, o jornalista... De uma forma geral, a essência do jornalismo é você ter a tua ética para você se posicionar, para você trazer uma notícia, para você ver o que você vai falar, o que você não vai falar. E a gente percebe a grande diferença quando não se há essa formação, né? Sim. Que você posta o que você quer, do jeito que você quer. Então, mas claro, hoje todo mundo tem no celular a notícia. Sim. Então a pessoa pode fazer a notícia da forma que ela quiser. E isso é muito injusto para o mercado de trabalho do jornalista, com certeza. Sim. Mas também entra muitas outras questões, né? O jornalismo hoje... A essência dele é uma coisa, mas quando você entra num portal, né, de comunicação e tal, você tem que seguir a linha editorial. Sim. Então, muitas vezes, você tem que abrir mão daquilo que você acredita para falar aquilo que o jornal quer que você fale. Sim. Então, por isso que eu falei, não vamos entrar nessa área, porque é bem complexo e eu acho que foi uma das minhas frustrações também como jornalista, sabe? Tipo, eu percebia que aquilo que eu acreditava eu não ia conseguir pôr tão em prática quanto eu consigo na rede social, Sim. que me dá total liberdade para me expressar. E aí eu falo, cara, o jornalismo fez sim toda a diferença na questão da minha comunicação, da forma de eu me portar, da forma de eu comunicar e a forma de traduzir, porque o jornalista, ele tem que fazer isso. Ele não sabe de nada, mas ele fala de tudo e ele vai até o profissional que sabe, ele consegue entender aquilo e traduzir pro leigo, pra pessoa que não entende nada daquele assunto. Então, isso hoje na minha rede social eu consigo com certeza acrescentar isso, entende? Eu chego numa empresa que é algo às vezes totalmente complexo, converso ali e penso, tá, isso aqui a pessoa não vai entender, não adianta eu usar esse termo. Às vezes até o profissional fala, não, explica que esse aparelho... Não, cara, às vezes é melhor eu falar que o aparelho é igual do Grey's Anatomy, que a pessoa vai achar, poxa, entendi. Então, é mais essa pegada, assim. Então, acrescentou muito, com certeza. E eu amo a comunicação, amo E me conta uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Quando o jornalista está na rua fazendo uma entrevista, ele tem um script ou ele tem que decorar aquilo ou ele tá lendo igual quando é... Tem que decorar. Tem que decorar. Jesus. Eu já nem dá Faz certo. 2 horas que eu tô no celular aqui pra saber o que eu tenho que te Já não ia dar perguntar. certo. Eu acho que isso estragou minha cabeça, sério, porque, meu Deus, eu decorava muito texto todo dia. Às vezes era 2 minutos falando decorado do começo ao fim. Só que aí você vai criando desenhos na tua cabeça e você pega palavras-chave, assim. É meio que uma memória fotográfica, porque no ao vivo, claro, você tem o celular ali, você deixa, tipo, em caixa alta, às vezes a palavra que vai fazer o gancho, sabe? Mas você começa, tipo, aconteceu, foi aqui que aconteceu, não, entendeu? Aí você, tipo, às vezes é muita informação. Aí, geralmente, quando é números, é mais difícil. Tem jornalista que decora tudo. Eu sempre olhava alguma coisa e tal, e daí tem aquele, tipo, Crícia Cosmos para tal lugar. Agora a gente quer fazer uma coisa. Você vai olhar pra aquela câmera e vai apresentar o podcast. Como que você faria? Nossa, eu sou Bem, Vai, bem séria, jornalista. Bem jornalista séria, assim. Vamos tentar. Mas é que sério um podcast? Não. Não, mas você vai... Você como vai se apresentar fosse uma pouco notícia. mais- Isso. Mas
Oi, Luana, tudo bem com você? Pois é, a gente tá aqui no Ai Que Pode, essa novidade que acabou de chegar aqui em Guarapuava e ó, já tá conquistando os nossos corações. E para vocês acessarem, é só procurar no YouTube, é muito fácil. Ai Que Pode.com, tá assim? Ou no Instagram? Aqui Isso. podcast. Aqui Podcast, ó, já tô usando a colaboração aqui deles. E aqui você vai encontrar muita informação, notícia, pessoas legais, interessantes, conhecidas ou não. Você pode, inclusive, trazer dicas ali pro pessoal mesmo de quem você gostaria de ter aqui. Enfim, tem muita coisa boa esperando por você. Tá esperando o quê? Vai já, se inscreve nesse canal e fica ligadinho que tem muita coisa vindo por aí. Crícia Cosmos para o Ai Que Pode. Aqui é profissional, gente. Muito legal. Viu? Beleza, Cris? A partir de hoje você pode apresentar o nosso lugar, porque nós não estamos conseguindo fazer isso por direito aqui, ó. Tá tudo nervoso. Eu acho que nós vamos incluir mais um host Mas- aqui nesse Mas Pois por é, que que claro. muda mais uma cadeira ali, Tem fazendo um pouco favor? host. Isso é engraçado, porque muda a entonação vocal, né? Tipo, muda isso. E Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Essa questão desse desenhar, tipo, a entonação vocal na rádio, na TV, é tudo diferente um do outro? A assim? rádio é mais parecido, porém ele é mais descontraído, né? Agora, o jornalismo, ele é bem mais... Precisa dessa formalidade. Mas, claro, vocês viram aqui, como era um negócio divertido, eu não vou chegar, tipo, brava, séria, né? Mas se for uma notícia ruim e tudo mais, você tem também que entender e trazer a emoção com o profissionalismo. Mas, mesmo assim, a voz, a gente não fala, é aquela linguagem universal que eles falam. Gente, né? Ai que pode. Você não vai falar ai que pode, né? Tipo, então, tudo isso, você vê que eles tentam Muda deixar... E assim, o jornalista, o legal, o interessante é que a notícia precisa estar à frente dele. Por isso que tem essa coisa da roupa certa. Você não vai ver um jornalista com a unha toda colorida e tal. Isso. Até o meu cabelo não se enquadrava muito. O ideal é um cabelo mais curto, uma coisa mais séria, para não chamar atenção mesmo. As pessoas têm que olhar e não ver quem que é o repórter, ver o que é a notícia. Então, a roupa, tudo, e a entonação vocal também é isso, para ficar da forma mais agradável ali e trazendo credibilidade também. Isso tem muita coisa, A minha avó Sim. repara na roupa do jornalista e fala: Gabriel, vem ver o vestido daquela jornalista lá. É verdade, as modas A minha avó faz isso. E me conte, nós tava até brincando aqui antes de começar, que nós tava nervoso, né? Falando o efeito que a Cris trouxe sobre nós aqui nessa entrevista. E você teve uma entrevista assim que você ficou muito nervosa, que suou, que deu um nervoso assim, alguém que você entrevistou ou alguma reportagem que você foi fazer que você ficou mais nervosa assim? Viu? Na verdade, o frio da barriga, assim, sempre teve. Mas, né, mudando agora, trazendo uma coisa mais séria, assim mesmo, pra contar pra vocês. Mas eu acho que o que mais me marcou foi o caso da Tatiana Spitzner aqui em Guarapuava, né? Que realmente marcou a história da cidade, né? E não tem como a gente não falar dela e não ver que a luta dela... O luto virou uma luta, né? Sim. Então, hoje ela tem muita representatividade pra nossa região e trouxe visibilidade pra esse assunto tão sério que é a violência contra a mulher, né? E muitas vezes a gente... Eu creio que há uma história antes e um depois dela. Porque muitas vezes as pessoas achavam que, não, uma pessoa bem-sucedida como ela, uma mulher tão, né, independente e tudo, jamais passaria por isso. E a gente começou a ver como todo mundo poderia passar. Né? Então, qualquer um passava e tal. E aí, esse assunto, para mim, foi um assunto muito pesado, mas também que me marcou, me fez me tornar outra profissional, né? E eu cobri muito o caso dela e entrei ao vivo na SBT mesmo, tipo, nacional. Entrei ao vivo, minhas reportagens iam muito pro SBT Brasil, até ganhei seguidores de outros lugares nessa época e tal, por causa do caso dela, mas eu senti o peso da responsabilidade, sabe? Então é diferente, porque quando você tá ali, não é um nervoso do tipo, vou entrevistar um famoso, ou vou estar... É um nervoso de, cara, é muita responsabilidade, eu tô carregando. Então você pensa os jornalistas que estão em tragédias, jornalistas que estão, tipo, em coisas assim terríveis, e as pessoas querem saber o que tá acontecendo e você tem que passar aquilo e segurar a tua emoção e tudo mais. E aí que eu falo, tipo, da gente saber a missão do jornalista ou de você ficar fazendo aquela coisa em cima só pra ganhar like. Não, você entender, cara, eu tô trazendo uma informação que pode... Séria eu tô escrevendo demais, né? história. Entende? Então, ali com ela, eu vi, a gente está escrevendo história. Tipo, que a dor dela vire algo, força para as outras mulheres, né? E foi uma história que marcou a Guarapuava e marcou, acho que, essa luta do modo geral. Exatamente, foi algo mundial, assim. Então, acho que foi uma das matérias que mais me marcou. Aí, claro, de nervosismo sempre. O ao vivo te dá um friozinho na barriga, mas nunca, graças a Deus... Assim, teve um dia que foi o mais, assim, o gelo, foi eu ir entrar ao vivo pro caso dela e a bateria acabou, tipo, eles estavam contando no meu ouvido, 10,
9. E a câmera desligou. E foi assim, ó. Tipo, na época o Vanderlei, né? Beijo, Vanderlei, adoro ele da W. Pegou a outra bateria e fez assim, tchac, 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 e ligou a câmera. 5, 4. E eu só fiquei assim, ó. Aí eu respirei. Desestabiliza, né? Entrei no ao vivo e trouxe a informação e tal. Depois que passou, parecia que eu ia vomitar, sério. Porque me deu aquele nervoso, né? que eu achei que, tipo, na hora ela ia me chamar e a câmera ia acabar a bateria, ia ficar só minha voz, o que nós ia fazer, eu ia perder o ao vivo e tal. Então foi bem tenso aquele dia. Algumas situações assim. Mas ele dá branco e tal, graças a Deus não aconteceu. Eu já ia me dar um branco na hora em qualquer reportagem. E eu com o Mas TDAH sabe o que é? afiado. De tanto fazer. De É, tanto uma- tudo na vida. Tipo, rede Sim. social é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu odeio ver eu fazendo stories. Faz aparecer. todo dia, que uma hora você vai se É acostumar. igual antes, eu tinha Você vai vergonha. amar, porque a gente não, É. eu particularmente me vejo, às vezes eu fico, ui, que menina chata. Voz, tem que fazer. tudo, né? Às vezes a gente se irrita de ficar vendo. Sim, mas tem que E fazer. como a gente grava todo dia, vai se tornando um negócio, tipo assim, tem que gostar mesmo pra seguir, senão Sim. vai lá tacar hate. Igual hoje, eu acordei e falei, ai, não vou dar bom dia, gente. Não tô bem comigo hoje, assim. Eu falei, Não não tô vou. afim. A gente não tá consegui. afim. Eu sempre falo que às vezes eu dou uma sumida porque acaba a minha bateria social da rede social. Que às vezes eu não tô com vontade de Sim, vir. eu minha também acontece né? isso. Tipo, Aham. às vezes. Nem só na rede social, é geral, né, gente? É, eu acho que a geral. gente tem um tanquinho, assim, tem hora que você tá Tem. aqui socializando, de repente você para e fala, não aguento mais falar. Deu, Quero né? a Só minha quero ir pra casa. minha casa, ficar Aham. bem quietinha. Acho que todo Exatamente. mundo tem. Então a rede social também tem o seu limite, né? Então, agora eu queria puxar um assunto que não tem como falar com Crícia Cosmo sem falar desse assunto. Infelizmente, é um assunto meio chato de conversar, mas as pessoas querem saber. E que foi de uma polêmica que aconteceu, que você Sim. protagonizou aí sem querer e sem dever, né, Cri? Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre o que aconteceu depois disso, que eu acho que você nunca falou isso na rede social. Na verdade, é assim, até eu tava conversando com o Lucas sobre isso, porque ao mesmo tempo que é uma página totalmente virada, e hoje a gente é tão feliz, e Deus nos honrou de uma forma tão linda em tudo, né? Eu sempre falo Graças isso, a assim, Deus. que, cara, foi uma reviravolta na minha vida, do momento mais difícil que eu passei, Deus me permitiu me reerguer de uma forma linda. E eu acho que isso, para as pessoas que acompanharam, demais. inspira demais até hoje, assim. Então, às vezes a gente, né, fala assim, cara, tem gente que se emociona de ver a gente, mas ali na loja, ou às vezes eu tô na rua mesmo, alguém que ainda não me conhece me vê e chega a chorar e falar isso. Cara, eu passei por algo parecido que você passou e você, tipo, é muita força pra mim, né? Você me deu muita direção. Então, eu acredito que isso também é o meu propósito. E a história da gente é a nossa história, né? Não tem como você apagar. Então, eu não tenho dificuldade de falar, mas ao mesmo tempo eu peço pra Deus, me dê sabedoria de que horas falar, como falar, porque eu não quero também ficar em cima disso Trazer e fazendo isso à tona, meu... qualquer coisa. exatamente. Ou Vou ficar em isso. cima da polêmica. Eu nunca fiz isso, né? É que fez parte da sua história, da então em alguns história. momentos você vai precisar não, mas vai acontecer de você contar, né? Ontem. E a sobre- minha história do Lucas é algo assim, né? Tipo assim, faz parte disso. Poxa, no momento mais difícil, eu achei que talvez o meu sonho de ter uma família e tal não se realizaria e graças a Deus hoje eu tenho, né? Então, graças a Deus está tudo muito bem resolvido, mas não tenho problemas de falar. Ontem uma amiga minha falou isso que você postou, né? Os stories, ela falou assim, eu gosto muito da Cris, porque quando aconteceu com ela, aconteceu comigo também. No mesmo mês ali, assim, ela falou, tava passando por aquele momento que meu mundo ia acabar. E ela não tinha mais aquela coisa assim, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Só vou pegar em Deus. E durante uns meses ela ficou nisso. E de hoje ela fala que veio você como inspiração. Conheceu o Lucas, né? Tipo, sim. ela também que é um piá da igreja e tudo mais. Então, Eu acho aconteceu que na quando mesma ela- época ela falou isso, assim, que quando ela ele- chorava vendo teus stories. Quando existe uma decepção muito grande, assim, eu acho que cada pessoa já, numa outra proporção, talvez, mas já passou por isso, né? E você fica meio sem rumo nenhum, o que vai acontecer. E, assim, graças a Deus que na tua história teve uma coisa muito bonita depois disso. Você conheceu o Lucas, todo mundo conhece ali na rede social a tua história, de você indo no aeroporto buscando ele, toda essa história bem linda de vocês. E sabe o que eu queria falar sobre essa polêmica? Acredito que todo mundo já saiba, né? Quem sobre... não sabe, a gente fez... Eu e o Lucas, a gente tinha o projeto de fazer o podcast, mas... parabéns pra esse povo, gente, porque dá muito trabalho, sério. É. E a Olha. gente fez o primeiro capítulo e não fez mais. Mas é legal, porque se vocês entrarem na minha rede social, eu deixei o link lá. E é um podcast de 1 hora e pouco. Eu e o Lucas, a gente conta toda a história. E eu conto mesmo como é que legal, foi. Cris. Então, se vocês quiserem saber, eu fiz junto com ele, até por respeito a ele, pelo nosso momento, pela nossa vida. Eu contei todos os detalhes de como foi comigo, né? De como foi, mas, né, resumindo, né? Eu tinha um antigo relacionamento, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu fui exposta à rede social. Foi na rede social que eu soube, né? Que eu estava sendo traída. E aí criaram um perfil e começaram a postar as coisas. E o perfil era o meu nome. A pessoa usava a minha imagem para fazer algo que eu era vítima, que eu não sabia o que estava acontecendo. Muito jogo sujo, né? Meu Muito Deus. jogo sujo, exatamente. Então, eu lidei com a decepção, a frustração
do relacionamento, que pra mim não, né, tava tudo bem, tava tudo certo, eu achava. E, além disso, lidar com a exposição, com o meu nome, com prints rolando em WhatsApp da cidade inteira, com o meu Instagram subindo de seguidores, assim, absurdos. Né? Eu ganhei, acho que 10 mil seguidores, tipo, naqueles dias. Né? Porque as pessoas queriam ver o que estava acontecendo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu recebi muito apoio. As pessoas ficaram muito do meu lado. Então, eu falo que o que tentam te fazer de ruim, Sim. Deus é um Deus que faz, tipo, virar o jogo e te fazer virar coisa boa. Eu sou, tipo, a maior prova disso. Mas, resumindo, né? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes de como foi, e aí, como que aconteceu com o Lucas, porque ele é uma promessa de Deus na minha vida. Ele gostava de mim há 10 anos antes, e eu não gostei dele. E ele tava lá no Canadá, e a gente voltou a conversar, e ele veio me pedir um casamento, voltou pro Canadá, né? Teve todo o enredo da gente se relacionar. E as pessoas têm muita dúvida. Eu estou lá e vejo todos os dias, as pessoas têm muito... Ai, mas será que a Cris e o Lucas são assim? Na verdade, eles são, gente. Eles são carinhosos. O Lucas é muito querido. O Lucas cuida muito da Maria Helena. Muito paizão. E eles são muito parceiros, assim mesmo. Só pra gente deixar claro sobre esse assunto, que também eu acho que é muito sério. Sim, que essas pessoas que fizeram isso, Isso. elas pagaram por isso, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando teve a exposição e tal, eu falei, cara, ao mesmo tempo que eu queria apagar tudo, não saber mais nada e não fazer mais nada, eu falei, eu não posso deixar que o meu meio de trabalho e de tantas outras pessoas seja terra de ninguém. E assim como a violência contra a mulher, assim como tudo, se a gente não denuncia, não tem como a gente exigir nada. Tipo, eu sei que é difícil você ir lá se expor, você ir lá falar o que está acontecendo, você ir numa delegacia, porque você é vítima, entende? Então, eu sei que cada vez mais as políticas públicas estão tentando dar um amparo para as mulheres, né, de alguma forma, mas ainda assim é doloroso. E eu pensava, eu abro mão disso ou não? Aí eu, cara, mas eu sou vítima, eu tenho direito de ir lá. Então, eu tirei todos os prints que eu podia do perfil, tudo que eu tinha de informação, cheguei lá, fiz o BO, né, coloquei ali o que eu tinha de informação, eu não sabia quem eram as pessoas. É isso que eu ia perguntar. Quando você tomou a iniciativa, você ainda não sabia quem que era? Não sabia. E, tipo, eu... Assim, tinha alguns nomes, mas também eram pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, tipo, não fez muita diferença. Mas eu dei todas as informações. E aí, aquilo foi rolando. E eu, nessa fase, tipo, eu falei, cara, fiz a minha parte, vou esperar, na hora certa vai acontecer. E aí, aconteceu tudo comigo e com o Lucas. E eu também falo assim, não foi só isso. Eu busquei muito a minha cura, sabe? Tipo, fiz terapia, me apeguei muito em Deus, psicóloga, me amei mesmo, viajei, corri atrás das minhas coisas, comprei meu carro. Tipo, fiz tudo que eu podia pra me amar. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente sofre uma decepção, você não tem que curar uma decepção com outro relacionamento. Muito pelo contrário, você tem que entender primeiro se curar, né? E eu vivi toda essa fase, então minha cabeça estava em outra, mas eu sabia que uma hora ia acontecer. E demorou 2 anos. Eu lembro que quando aconteceu, você foi até para Eu fui pra fora, eu fui pra Curitiba, depois eu fui pra Balneário, você fiquei foi uns com 15 um grupo de dias amigos lá. também, né? Fui com as minhas amigas. Eu lembro que você ficou, acho que uns 2 dias, assim... Off total. isso, Eu voltei pra rede social 15 dias depois, assim. Voltei com um vídeo ali, até tá na minha rede social, antes de vocês voltarem lá embaixo, tem o vídeo de quando eu voltei, assim. Até porque é teu trabalho, né? Como é que você... Né? Passando por aquilo, ainda você tinha que aparecer, Exatamente, ou não. exatamente. E, assim, eu ainda tava na massa e também, porque chegou a informação lá em Ponta Grossa dos meus superiores. Eu ia gravar, na verdade, nos primeiros dias ali, e eu sentia que estava todo mundo passando e olhando pra mim, porque foi uma exposição, chato, tipo, né? demais. Então, eu pensava, cara, aquela pessoa sabe, estão falando de mim. Então, pensa, vocês postam numa TV aqui, tipo, tendo que falar alguma coisa séria e a tua cabeça, assim... Nossa, eu tava tendo muita né? crise de ansiedade, muita, assim, a minha mão suava, eu tinha falta de ar, eu entrava no carro, meu coração tava acelerado, e eu falei, eu não posso. E aí, o próprio TV, né, foram super compreensivos e me afastaram e falaram, o tempo que você precisar e tudo mais. Que bom. E aí, foi isso que aconteceu, assim. E, enfim, aí tive essa fase e tudo mais, fiz o que precisava ser feito ali, depois reconstruí minha história e tal. E aí, 2 anos depois, eu recebi uma intimação, né, de que eu precisava... Tipo, foi a polícia mesmo que conseguiu Foi a Polícia investigar e Civil. localizar a pessoa? Isso, daí até assim. então eu não sabia de nada. E quando eu fui lá, eles foram pelas mensagens do perfil, eles conseguem o IP do computador. Então, eles sabiam o endereço da pessoa que fez. Então, tipo, aí já não tinha mais o que fazer. Apesar de que essas pessoas negaram e tudo mais. Negaram ainda, tiveram coragem. Negaram. Eram pessoas que eu não conhecia, eu não tinha noção de quem As era. pessoas têm muita curiosidade. Não é ninguém conhecido, né? Não. Que é pessoas totalmente Aleatórias que eu nunca vi na minha vida. Assim, Tipo, nunca. E daí a gente teve a audiência. E aí, o que aconteceu? Eu poderia escolher continuar ainda. Tipo,
que eu fui Prosseguir com o advogado. com aquele Porque daí, processo. eu não entendo muito bem de parte de direito, quem sabe aí, mas você tem primeiro audiência de conciliação, que é com o conciliador, não é com o juiz. É uma Então, conversa, né? É isso, para você tentar fazer, tipo, um acordo. Então, o meu advogado estipulou um valor bem baixo, porque eu falei, ele falou assim pra mim, acho que foi um salário mínimo. Ele falou assim, eu não vou fazer algo de graça, porque não é certo. E o teu direito era muito mais, mas eu sei que você também... Eles não vão querer, e daí você não vai querer ficar brigando por isso. Eu falei, eu só quero resolver da melhor forma E eles possível. têm que pagar de alguma forma. É, tem que e pagar. assim, essa forma, até ele falou, essa forma não, tipo, não sujou o nome deles. Tipo, essa primeira conciliação justamente é para não ir para juiz mesmo, para dar problema e tudo mais, sabe? Não, Você ainda tipo, pensou nisso que... Você Muito ainda boa, ela é muito boa, né, Eu gente? já Não não é à ia toa conseguir. que é uma menina da igreja, uma menina religiosa, uma menina boa do coração. Só que também eu falei, cara, eu tô tão bem, Bênçãos. tipo, ai, sabe? Só que assim, uma coisa que eu falo, o mérito de estar tudo bem não é deles. Tipo, eles jamais vão poder falar assim, nossa, o que a gente fez pra Cristo, na verdade, deu um up na vida delas. Muito pelo contrário, isso Sim. foi a minha maturidade, a minha forma de lidar, a minha força de vontade, porque só Deus sabe o que eu passei. Exatamente. Então, tipo, foi a minha força ali mesmo de falar, não, eu sei o que eu vou fazer, eu não vou abrir mão da minha vida, eu não vou desistir de tudo, porque eu podia, tipo, eu fui exposta, eu fui humilhada, eu fui, tipo, chacota, entendeu? E eu poder falar, não, eu vou escolher me reerguer, tipo, isso é mérito Sim, meu. Então, essas pessoas não têm E, nada de mérito nisso, sabe? E é por Foi isso, a minha escolha. e é por isso que você se torna uma inspiração, por causa que às vezes tem pessoas que são mais velhas, mais vividas, e a pessoa não consegue lidar dessa forma. Tem pessoas que acontecem em situações menos piores, vamos dizer assim, que na verdade cada um sente a de um dor jeito, de um né? jeito, né? Diferente, Da cada situação e tal. Mas acontece às vezes coisas assim um pouco. E a pessoa, ela se afunda muito mais. Ou Então, quer isso, se vingar, quer fazer coisas É, piores. nada disso. O mal tá no nada, outro, nada, né? Nada. Eu não quis me vingar, eu fiz tudo do jeito que, da melhor, E mais graças a Deus tá tranquila que vivendo fosse. super bem hoje, Nossa, né? Passou. graças Deu a em dobro, Deus. né? Exatamente. Esse acordo, né, tipo, foi só pra realmente não deixar passar em branco, eles aceitaram ali e pronto, foi resolvido. Mas eu quis fazer até o final e quis fazer isso do valor e tudo mais, porque eu pensei, cara, internet não é terra de ninguém. Exatamente. Tipo, se você fala de alguém ali, se você tá fazendo hater ali na cabeça de alguém, se você tá criando perfil fake, tipo, uma hora pode demorar, demorou 2 anos, mas aconteceu. Acontece. Entendeu? E, tipo, eu escolhi deixar quieto, entende? Mas pode ser que a outra pessoa que aconteça, que você tá fazendo, pode ser uma pessoa que não vou deixar quieto, eu vou mais a fundo, eu vou mais... Exatamente. Até porque E era um direito sujar. de imagem seu, né? Eles fizeram uma não, tem- imagem sua exatamente. pra uma situação Não, bem- é que assim, a gente que trabalha na rede social é muito complicado, porque eu nunca fui no perfil de nenhuma pessoa que eu não gostei e falei você. Nossa, feia. jamais, gente, eu acho Se eu não isso gosto, tô loucura. achando muito chato essa pessoa, nossa, eu vou lá e paro de seguir e pronto. Pronto, exato. Por que eu vou lá? Porque tem milhões de pessoas que gostam Parece que a dela. gente tá Exatamente. sempre batendo na mesma tecla, né? É uma coisa tão óbvia, mas tem gente que é muito ruim, que sério. gosta Só de tem ir lá e fazer. só tem, tipo, muita inveja, muita amargura, muito Muita. negócio, tipo, Nossa. eu vou destruir a vida daquela pessoa de alguma alguma forma e vou fazer isso, entendeu? Só que agora, tipo, eu realmente tô tão resolvida, eu vi isso, porque eu tive em janeiro, no dia 2 de janeiro, hackearam minha conta, vocês lembram, né? Sim. Foram 4 horas de suor frio. Ai, Mas ao mesmo tempo eu tinha tanta paz, porque eu olhava e falava, cara, minha família é tudo que eu tenho. Tipo, meu marido, minha filha, eu tô feliz, e se a internet acabar hoje, eu sei lá, que eu vou dar um Gente, eu jeito. vou falar pra vocês, eu vendo a Crícia de perto, ela é uma pessoa muito calma, porque ela falou, porque, de repente não era o que Deus queria mais pra mim, se não fosse... Eu falei, gente, eu ia estar me descabelando, me devolve o meu Instagram agora. E, sabe, Lu, e foi 4 horas, né? E eu falo assim, que a Bíblia fala sobre a história do deserto, né? Das pessoas, dos 40 anos, né? Que o povo ficou para entrar na Terra Prometida. E a Bíblia diz que era para ser 40 dias. Então, os nossos processos dependem muito de nós, entende? Eles não ficaram 40 dias, ficaram 40 anos por murmuração, reclamação, eles não aguentavam mais, eles ficavam murmurando, eles queriam voltar para onde eles estavam, sendo que Deus tinha uma Terra Prometida perfeita para eles. Então, os processos da gente, às vezes, perdi o teu Instagram, o que eu posso aprender com isso, entendeu? Quanto mais rápido eu deixo o processo agir em mim, Deus tratar a minha vida, pronto, ele já vem com algo bom pra gente. Então, eu vejo hoje como mãe, eu entendo muito mais essas coisas, porque eu não posso dar uma Ferrari pra Maria Helena, nem que eu queira, porque ela não sabe nem o que, ela vai pegar a chave e pôr na boca, é isso que ela vai fazer, né? E Deus sabe o que entregar pra gente na hora certa, e muitas coisas dependem de processos na nossa vida. E eu creio muito nisso. Então, quando acontece uma coisa ruim pra mim, sempre foi assim, e foi assim quando isso E eu aconteceu. acho que quando a gente entende isso, vive muito bem. Eu não entendi ainda, mas quando a gente entende, eu acho que é muito bom, né? Gente, vive muito melhor, né? Mas pra mim foi muito isso. Mas vamos falar um pouquinho da Maria Helena, porque você estava falando que ela vai pôr a chave na boca. Você sabe quanto que custa uma chave na Ferrari? Eu também não, mas deve ser Deve caro. ser bem caro. Então, porque... meu Deus. Só uma pausa que chegou a nossa comida, eu acho.
Ô, Gui, você pega lá fazendo favor? Por gentileza. Então, assim, a gente já pediu antes a nossa comidinha do Ai Que Fome, tá, gente? Pra chegar aqui. Pelo jeito, a nossa convidada vai comer gelado, porque nós temos que falar e nós temos que conversar. Nós vamos falar muito ainda. Tava vendo aqui se a Maria Helena tá tudo bem. Teve Teve um episódio que você fez uma lipo, né? E daí você 6 meses depois eu engravidei. Muito bem, doutor Danilo. Ó, A cara do palhaço dele quando eu cheguei lá. felizão. Sim, mas na verdade, cara, eu sou muito também do tipo dessa coisa do se eu tô afim de fazer hoje, eu tenho condição e é o meu sonho, eu vou fazer. E o futuro, se eu mudar de ideia, tudo bem. Sim. Tipo, eu sou muito de não... É assim que eu lido com a ansiedade, porque a gente é muito ansioso, não Sim. adianta. Hoje em dia, tipo, tudo, né? A gente tem essa pressão da ansiedade. E a lipo era uma coisa que eu queria fazer, mas na minha cabeça eu já sabia que eu ia ser mãe cedo, assim, quando eu casasse, que o Lucas era uma vontade nossa. Falei, mas, cara, tipo, eu tô nessa vibe de me amar, de fazer o melhor por mim, de realizar os meus sonhos, e era uma coisa que eu queria muito fazer. Aí peguei, me joguei e fiz, aproveitei o tempo que eu tive ali. Os 6 meses. Fiz vários 6 provadores. meses, fiz muitos provadores, curti, fui pra praia, fui pra piscina, fui pra tudo que eu podia, me sentindo super bem e tudo mais. Daí engravidei, tudo bem, tudo bem. Daí eu falei pro doutor Danilo, doutor Danilo, depois que eu tiver meus outros filhos, daí você conserta. E tá tudo certo. E como que foi teu processo da lipo? Foi tranquilo? Foi Eu acho que pra tudo você, na assim? vida é muito a nossa cabeça. Aham. Então eu, tipo, eu ficava, não, vai ser de boa, vai ser de boa. E daí foi super, tipo, 3 dias depois eu tava no salão lá lavando cabelo, bem faceira. E eu acho que eu fiz numa quinta, eu acho que no domingo eu já fui no shopping fazer um job lá, que era de uma semana de liquidação. Tipo, Nossa. não provei roupa, porque eu tava com aquelas roupas aí, Aham. placa, não sei o quê. Mas eu já andava devagarzinho e o doutor falava que era bom andar. Que o certo não é Sim. você ficar em repouso, né? Porque você não pode, tem que circular e tal. Então, foi super tranquilo, assim, sabe? Na medida do possível. Claro, nos primeiros dias é mais dolorido e tudo mais, mas... Eu não tenho é- vontade de fazer, mas eu tenho medo de anestesia. Da anestesia? Eu tenho Sim. vontade de fazer também, só E- não faço porque eu não tenho dinheiro. Anestesia. Medo eu não também. tenho. É, tipo, ali, na hora, você dorme. Eu falei pro Loli que eu tenho medo de poder estar lá fazendo ele acordar, assim, daí... Não. Eu fiquei acordada, Anestesistas né? são Eu bons. fiz cirurgia Pois é, daí ela de me massa. contou. É, Ela que tem tava algumas que são, colocando- né? Mas a lipo ela não, a acordou. lipo é geral mesmo. Não, eu ia fazer ano passado, lembra? Eu falei, como é que foi? É, A ia lipo eu mesmo, quero você tava fazer. super Só que daí eu animada. fui lá e comprei um carro. A Podia lipo. ter feito a lipo. E andar de ônibus, foda-se, né? Ó, gente, agora a louca, né, que fica lendo, tipo, meu Deus, Que tenho que eu mais uma falo? coisa pra perguntar, porque é assim, nós fizemos um roteirinho cada um, porque a gente não consegue falo decorar, demais, gente. entendeu? Igual a Cristian. Aham, eu falo demais. Ela Vamos tem fazer- 1001 funções, então... Não, eu isso quero nem saber tá no versão script, dois. mas eu lembrei que eu queria te perguntar. Você tinha um Instagram de um terreno que você tinha na Cidade dos Lagos e tudo mais. Da casa. E cadê? Cara, isso aí eu não... Verdade, Nossa, nossa. gente do céu. rolo? Na verdade, eu e o Lucas, nós temos tantos projetos que, assim, o que eu vou poder contar? Conta É. pra nós, conta pra nós. Não, na Gavар. verdade, assim, essa casa, ela faz parte dos nossos projetos, mas a gente tem um Canadá aí no meio também, né? Então, isso que eu ia te perguntar também. Você vai pro Canadá? Você não Eu foi? não sei. por Eu, quê? vou falar bem sincera, não tem problema de falar isso pra vocês. Eu preciso ir pra lá pra eu decidir o que eu vou fazer da minha vida, Sim, entendeu? conhecer. Então saber a gente qual tem que é. uma Preciso porta viver aberta. isso. É, a gente tem uma porta aberta, o Lucas tem um visto permanente, então há essa possibilidade sim. E enquanto eu não for e dizer, não gostei disso, quero voltar embora, ou sim, aqui é o meu lugar, meu propósito, me encontrei, vou ficar aqui, tipo, eu não posso tomar Sim, nenhuma decisão. entendi. Então a gente tá com esse impasse, mas a gente sempre buscou muito também as coisas de Deus do que era pra ser. Meu visto foi negado uma vez, o meu americano foi negado. Aí agora a gente acredita que comigo, casada com ele, com a Maria Helena e tudo mais, esse processo vai ser mais tranquilo. A gente já tá nesse processo Por do que visto. será? Qual que é a justificativa É que, na verdade, é assim, Cash. Tipo, eu sou empresária, né? Tipo, eu não sou carteira assinada. Então, eu não tenho um vínculo que me prenda ao Brasil. Então, quando eles analisaram a primeira vez, eu não estava casada com o Lucas. Não tinha nada a ver o permanente dele. Não era essa a intenção. Então, eu fui pra estudar. Aí, eles falaram, poxa, mas essa menina, tipo, não mora na casa própria dela. Tem uma empresa no nome. Tipo, faz jobs, assim, no geral. Tipo, tem tudo pra ela ficar aqui, entendeu? Então, eu acredito que a análise deles foi assim, sabe? Eles não estavam errados, né? E não estava errado. Exatamente. Então, isso é meio contraditório, porque se você tá indo pra lá, tipo, pra estudar, você já vai comprar. Só que eles querem que você comprove o vínculo que você vai voltar, Mas né? E a eles fazem sensação umas de mil perguntas, você... né? Pois é, a Sim, sensação de não. você reprovar é horrível, né? Eu fui Nossa. fazer também, porque eu queria estudar lá O na americano Califórnia. é eu ia. muito triste. E aí Nossa. cheguei, falei, já tinha pago a escola, eu perdi o meu dinheiro suado. Por isso que eu não fiz uma lipo, eu perdi meu dinheiro. Aí, A louca. eu fui lá e fui em Porto Alegre. Cheguei lá,
tal. Vomitei a noite inteira, de ansiedade. É muito horrível. Na hora que eu cheguei, ele ficou me perguntando umas Mas o coisas que ele americano, pediu. na verdade, foi, eu acho que o meu nervosismo do dia também, porque conta bastante isso, né? E daí, tipo, tinham sempre, todo mundo fala isso, que tem dos 4 guichê, um que eu só reprova. Eu só fui E eu olhando ali naquele, reprovava todo mundo. E eu falei, não fala guichê 4, não fala guichê 4. O cara falou, Christian, guichê 4. Eu peguei e fui, eu não... Ele reprovou. Tipo, Ai, foi que dó. Mas sabia rapidinho que eu ali. também. E daí eu cheguei lá, daí ele me pedia documento, tipo, teu imposto de renda. Eu tava com o imposto de renda da empresa, eu tava com Aí você fez, conta o de que água é da imposto mãe. de- Eu não conseguia procurar, eu não tinha colocado Nervosismo, post-it, uma pasta desse tamanho, cheia Eu de também, coisa. tava tudo organizado, mas ele nem pediu, assim, eu acho que foi meio ali no... Pra mim, ele Sei lá. pediu e daí falou, aqui tá um papel pra você bem Certo, melhor. Você Só não isso, é, talvez. eles falam, você não está apta para entrar no meu país, uma coisa assim, né? Você fala, Aham, "Poxa, sai fora. você queria mesmo?" Eu, hein? Poxa, mó legal. Você também não pode ir embora aqui do Brasil. Você não está apto Certo, pra ele tava ficar com aqui. preguiça no dia dele reprova. Você é tudo, um né? cuzão. Menos trabalho. É. Não vai dar certo. Não sei a teoria, mas enfim, eu acredito que não era pra ser, sabe? Até no dia que a gente chegou, foi interessante, porque a gente viveu uma experiência no aeroporto, nunca tinha acontecido, da rematar o avião. Que é quando ele vem com muita velocidade, ele não consegue pousar, ele sobe de novo, faz a volta e remata. Diz que é comum, eu nunca tinha vivido isso, mas enfim, quase morri do coração. Aí quando aconteceu isso, tipo, pra mim foi assim, Deus, eu tava chegando em Guarapava, Deus falou pra mim, as coisas, quando não estão no tempo certo, na velocidade certa, elas não são pra acontecer. Então, tipo, eu entendi que aquela ida para aquele visto não tinha acontecido. Era pra eu passar mais um tempo Não era aqui pra ainda, mas na hora certa eu iria pousar, entende? Então, foi uma que resposta, assim. Eu vejo Deus em tudo, assim. O que ele pode me dar de sinal, eu tô aqui. Às vezes ele tem que desenhar na cara, assim. Então, Mas a gente tenta entender. E ali eu entendi que não era o tempo. Aí veio a Maria Helena, tipo, essa fase com a minha família também é muito importante. Era pra ser assim. E o Canadá, se for pra ser, vai ser também. Sim. E é isso. Mas daí a casa tá nesse, sabe? Tipo, cara, eu vou pegar dinheiro e investir numa casa, sendo que eu não sei o que eu vou fazer no futuro. sim, mas tá lá. Tá lá. Então, O terreno tá lá ainda. Estamos Quer pagando. me vender parcelado? Ainda não terminei de pagar, amiga. Mas, enfim. E aí a gente tá nessa de projetos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Canadá tá aí. Uma hora vai rolar. E falando nessa parte de religião e tal que você falou, né? Foi ano passado que você lançou a música do Girassol? lá, Não, eu você acho fez que o já faz clipe? uns 3 anos. É. Porque foi antes de eu casar com o Lucas. Aham. E como que tá nessa área aí de Cara, cantora? falho demais nisso. Tipo, é um sonho, é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo Aham. ministrar na igreja. Quem, tipo, frequenta lá ICVV, o cristianismo e tal, sempre vê eu ministrando, eu amo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas que eu exploro muito pouco profissionalmente ou pra rede social, entende? Tipo, é uma coisa lá, é o meu momento com Deus e minha forma de servir na igreja, eu amo, eu cresci fazendo isso. Mas eu tenho muito sonho no meu coração de, tipo, realmente profissionalizar a música, de ter mais trabalhos comigo e tal. É isso que eu ia te perguntar. Só que, quais são nossa, eu seus sou planos muito pra isso? crítica. Eu olho e não gosto, eu canto grave e acho ruim. Então, Nossa, tipo, tua voz é linda. querida. cara, e aí me frustro. Nós temos várias músicas ao vivo lá no É, Vila lá Rosa. na Vila Rosa a gente sempre faz, né? Mas eu acho também que é uma coisa de cada vez. Eu acho que eu preciso Do momento, definir aham. essas coisas assim Mas e você uma tem- hora isso vai rolar, eu Mas acho. você tem algum plano, assim, pra essa área, tipo, de mais alguma outra música, mais pra frente? Seguir um pouco nesse... Eu acho que Nesse sim, ramo, uma assim. hora vai, tipo, eu tenho um versículo também que diz assim, que o vento sopra onde quer, a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, e assim são os que são guiados pelo Espírito. Então eu sinto que o Espírito Santo ele vai soprando na nossa vida. Então, tipo, ele tá soprando essa direção, de repente ele sopra para outra. E a música até agora, tipo, não foi uma coisa assim, agora é, sabe? Eu sempre estou fazendo, sempre estou cantando, sempre estou ali servindo na igreja, mas eu acredito que uma hora eu vou sentir que é a direção do momento, Que hora assim, né? certa. Porque, tipo, com a loja foi assim também, pra abrir e tal. Eu falei, não, é agora. Foi abrindo as portas, foi dando tudo certo. Eu falei, cara, é pra ser, me joguei e aconteceu. Ali de ampliar, de a gente fazer a Vila Rosa, a Lu, tipo, foi uma coisa muito assim, cara, é pra ser. Gabi, tem umas foi... perguntas disso, Gabi? Tem, Pergunta lá. Falando de Vila Rosa, Lu? Falando de Vila Rosa, nós temos que falar da Vila Rosa. Aí, ó! Então, gente, ó, vocês sabem que a Cri tinha o armário lá, e aí eu vi que a sala dela vagou, falei, opa. Aí mandei, Cri, aquela sala lá, não sei o quê. E aí a Cri já tinha alugado, ela, mas eu ia gostar de ter a LM. Daí eu falei, eu também ia gostar de ter a LM com você aí dentro. Aí fomos lá e deu tudo certo, e já fizemos a Flor de Lis, né, da Ari, foi lá do lado. Aí teve a ideia da sogra e do sogro da Cri fazer o Café. Rosa Rosé, que é uma delícia. E que ambiente gostoso. Se você não conhece a Vila Rosa, conheça, vá lá.
ande coisa nas pra todos lojas, os públicos. isso, experimente roupa, vá passar maquiagem, vai comprar decoração lá na área. Chegou uns quadros lindos, inclusive. Sim. E tomar um cafezão lá lá no Rosa Rosé. Gente, o Rosa Rosé é uma delícia. Nossa, eu vi uns donuts que chegou hoje lá. Bom demais. Meu Deus, gente. Tem Difícil fazer almoço dieta lá, também, viu? né? Eu tava vendo Agora aquelas temos massas. massas Meu Deus. artesanais. E Meu Deus. R$15 um Barateza, pratão de sim. macarrão, gente. É muito Ai, bom o eu já preço, quero. inclusive, do Rosa Rosé, gente. É imbatível. Muito bom o preço. E uma das coisas que eu mais acho sensacional da Vila Rosa é ser 4 mulheres à frente, cada uma, né, da Sim. empresa. Isso eu acho muito foda. Muito foda. Ah, é muito legal a nossa Vila Rosa. Eu adoro trabalhar lá. Eu acho que é um ambiente Sim, muito é muito bom gostoso. mesmo. Todo mundo se dá bem, né? Todo mundo gosta Todo mundo de quer lá. crescer junto, quer, né, tipo, se ajudar. E isso é muito bom. Eu acho que é uma dúvida da galera, né? Tipo, ai, mas como que Um monte é de lá? mulher junto, Ai, né? mas E eu, aí gente, que é o preconceito da gente, né? De Sim, achar a que, rivalidade, porque a mulher né? tem As rivalidade. pessoas- Não, cara, a gente ali, tipo, A gente uma se dá se apoia muito bem. mesmo. Tipo, isso aqui eu não vou usar sequer, né? Tipo, uma deu placa pra outra, Sim. uma mexeu e coisa. E assim todo mundo Eu já se ajudou. falo pra Cris, Cris, você quer que eu poste alguma coisa do armário? Ai, Lu, é que eu tô fazendo... Eu quero que você poste da LM. Não, só pra saber mesmo se você quer que eu poste, porque da LM eu quero que você poste. E é assim. E é assim mesmo. E vocês ainda estão com o mês da mulher lá? Daquela... do Tem o copinho copo, e tal? aham. Hoje a gente recebeu reposição de mais copos, É inclusive, verdade. porque tinha esgotado. Aham, Então, dos agora de temos cupcake. copos. A partir de R$200 em compras, eu ganho um copo. Daí, tipo, é um copo bem lindo. E aí, você pode acumular. Tipo, eu gastei 30 no café, gastei 50 na LM, gastei 50 na Flor de Lis, gastei, né? Assim, Deu vai, R$200, entendeu? você vai ganhar o copo. E é isso aí. Então, Perfeito, gente. E me conte, Cris, como que surgiu essa ideia de empreender, assim? Que nem você falou, desde eu pequena, não sei o que eu né? tinha na cabeça. Loucura! Cara, foi esse versículo do vento foi o que aconteceu. Porque, assim, eu estava com tudo certo para ir pro Canadá. Era, tipo, o meu destino de vida. E eu já tinha aplicado pro meu visto. E o meu visto de estudante foi dando tudo muito certo. Tipo, eu tinha prazo e abria e eu conseguia. Daí eu fui para São Paulo fazer... Porque não tem entrevista, é uma análise. Mas você tem que ir para São Paulo fazer biometria, blá, blá, blá. Foi encaixando tudo assim, ó, e pá. Eu falei, vai ser aprovado, eu vou embora pro Canadá. Eu pensava que o Lucas vinha casar comigo e nós ia embora. Era esse o plano. E um belo dia eu tava fazendo uma viagem lá em Foz com os meus pais e com meu irmão. Era minha viagem de despedida do Brasil, assim, com eles. Chegou a notícia. Cris, infelizmente, a mulher mandou. Seu visto foi negado, sei lá. Meu chão caiu. Eu falei, como assim? Porque a gente quer que seja o Cara, que a gente não, quer. não faz sentido. Eu falava, eu fiz todo o meu plano pra ir embora. E tinha no meu coração uma coisa assim, cara, tipo, essa cidade, poxa, eu tô cansada, porque a hora que eu passei, tipo, eu fui muito humilhada aqui. Eu quero começar minha vida longe. Tipo, eu não quero passar por isso mais. Tipo, eu quero viver num lugar protegido, porque eu pensava assim, poxa, eu vou começar um novo relacionamento, e quem garante que não vão tentar fazer coisa ruim contra a gente? Quem garante que não vão tentar de Traumatizada, né, um novo? tempo Tipo, as dores ali do momento, sabe? E aí veio esse versículo, o vento tá soprando, o vento tá soprando. Aí eu lembro que eu liguei pro Lucas e falei, amor, o que nós vamos inventar? Se você... Daí ele falou, vou pro Brasil. Já era, já vou avisar aqui que eu não vou mais continuar. Vou abrir mão de tudo. Lucas apaixonadão, né? Vou embora. O que o Lucas fazia lá? Pastor de Ah, jovens. Pastor de jovens no ministério lá e tal. E os jovens muito apegados a ele. Ele ama muito, né? E ele tem essa vontade de voltar lá a servir também, porque a igreja está de portas abertas. O trabalho dele era muito bom lá. Mas a igreja mesmo respeita a família, o sonho dele de casar e tal. E ele já tinha contado pro pastor que ele gostava de mim lá atrás. Tipo, o pastor já sabia essa história. A história então, de vocês. Tipo, ele falou, meu Deus, né? Era muito bonito ali pra eles também, né? A gente fazia discipulado com eles na época que eu tava falando inglês super bem. Agora eu já esqueci tudo, parece que eu não sei mais falar hello. Mas enfim, a gente fazia discipulado com eles. A gente tava super engajado pra eu ir pra lá, entendeu? E aí o Lucas falou, cara, eu vou pra lá e vamos ter que inventar alguma coisa pra nós fazer, como nós vamos sobreviver, né? Porque nós vamos empreender. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu já tinha te falado, ele sempre falou, você tinha que ter uma marca, uma coisa tua, vender produtos teus, empreender de alguma forma. Eu falei, então vamos empreender. Ele falou, mas o que mais tem a ver com você é a roupa. O pessoal ama ver o que você posta, o lookinho do dia. Você vende muito bem roupa. Foi Falei, tudo ele que veio, cara. Foi com as ideias. Foi, Ah, falou, eu vou ela com cria, você. as Tanto pessoas- que ele faz... Gente, As a Luana pessoas tá lá pra falam saber. isso. As pessoas têm muita dúvida de... mas porque eles acham que a Cri Cris faz faz tudo. tudo, não faz E, nada. na verdade, a Cri, ela só divulga. E faz Só. compra, né, Cri? É, escolhe os looks, mas Agora, também ele que me libera os valores. né, as coisas. administração, financeiro, todas as burocracia é o Lucas Que que é faz. muito... E eu admiro muito a Luana, porque ela faz tudo na LM. Gente, é impossível. Eu, se fosse sozinha, eu não conseguiria. Eu não consigo. E eu tenho pavor dessa parte administrativa, sério. E o Lucas é formado em economia, então, tipo, ele tem a vibe ali e é muito trabalhoso, mas ele topou, aí a gente foi, eu fiz um empréstimo na época para abrir a loja e ali para começar e tal, e foi um sucesso, foi aquele boom, assim, que eu
gente, o que tá acontecendo? Não tinha mais nada Foi nas araras muito da tenso primeira... também, foi muito tenso essa loucura, assim, pra mim. Tipo, eu fiquei pirada, eu tive crise de ansiedade, fiquei mal, achei que ia ter que tomar antidepressivo. Falei pra psicóloga, eu vou ter que tomar remédio, eu não consigo. Eu sei bem, amigo, vivo há Tô 5 anos muito assim. angustiada. Eu tô muito angustiada, meu Deus, eu tenho muita conta pra pagar. Porque o empresário, você pensa, eu tô vendendo bem, beleza, mas eu tenho 30 contas pra pagar. Tipo, Faturamento é... A Agora. gente fala assim, ai, faturou 1 milhão, faturou não sei o quê. Gente, se você faturou 1 milhão e gastou 1,5 milhão... 4% de lucro Tanto em cima. faz, né? Então é tenso demais. Então você vê, eu aprendi muito sendo empresária. Você saber o que é o dinheiro de verdade, como que a máquina gira. Sim. Você saber, tipo, que mesmo você querendo dar pro teu funcionário um tanto, você dá imposto muito mais e ele não recebe aquilo. Entende? Então, tipo, é muito injusto. E tudo, você tem ali um imposto todo Nossa, mês. o imposto do Brasil é triste tenso de ser demais, empresário, muito. gente. Cara, O Brasil é muito triste. só a realidade de sendo empresária. Eu nem falo tanto disso, assim, porque eu começo a falar, já dá vontade de chorar. Já lembro que eu tenho um boleto que vai vencer. Só que também, ao mesmo Amanhã. tempo, o empresário é uma pessoa de fé. Entende? Você aprende muito sobre fé, sobre você pensar, cara, eu tenho que pagar tal coisa amanhã e de repente você vende aquilo que você precisava vender. Tipo, aí Deus, eu preciso de pessoas, manda cliente e vem cliente. Você faz um negócio, é um sucesso, você pensa, meu, como é que isso aconteceu? Então, tipo, me trouxe muito amadurecimento. E a loja sempre foi nesse jeito. Teve muitos desafios, como todo comércio tem dias que não vende, tem dias que vende. E não é só um negócio, tipo, cara, o meu Instagram vende muito, eu sei disso. Tipo, eu vou e posto uma roupa, todo mundo quer aquela roupa. Mas tem toda a parte por detrás, que é a equipe formada, o espaço, o local, o atendimento, tudo isso engloba e muitas vezes eu não tenho controle sobre isso. Então é muito desgastante, é muito puxado mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito bom pra mim. A Cris, antes de ser empresária, era hoje ela é totalmente diferente. E aí, no meio do ano passado, a gente aconteceu de ser vendido o ponto da esquina para uma pessoa e a gente tinha certeza que esse ponto nunca mais ia liberar. Tipo assim, não, o contrato, né, 10 anos aí e tal. Beleza. Aí a gente foi pra Gramado, viu um café todo cor-de-rosa, instagramável, achou lindo. E minha sogra falou, nossa, Cris, imagine um café lá em Guarapuava assim. Tinha que ser alguma coisa vinculada com a loja. Daí a gente lembrou que tinha um café atrás. Aí a gente foi e falou, não, a gente já tem. Chegou lá e falou. E ela já tava com projetos de abrir mão ali do café e tal, da gente assumir. E a gente conseguiu negociar com ela. Daí a gente começou as obras. E eu falei pra ela, assim, pros donos do imóvel. Eu falei, cara, o meu sonho, na verdade, era transformar tudo isso aqui numa Vila Rosa. Tipo, pegar a esquina, pôr a minha loja ali, Você fazer sempre outra amou rosa, coisa né? sempre. Minha cor preferida desde sempre. E falei pra ela todo o meu projeto e tal. Eu falei, mas agora esse ponto não vai liberar, né? Aí um dia eu viajei pra São Paulo comprar roupa, cheguei com a minha mãe, passamos na esquina, a loja sem nada de roupa, a loja da esquina. Eu olhei pro Lucas e falei, o que aconteceu? Daí ele falou, você trouxe roupa suficiente pra encher essa loja aí? Eu, quê? O ponto saiu dali, né? A pessoa que comprou o ponto e levou para outro lugar e liberou a sala. E eu falava, se for para esse ponto ser meu, eu não vou comprar o ponto, porque eu não quero vender essa marca, né? Que na época eu vendi ali. Eu quero vender multimarcas, não quero ser engessada, eu quero ser o meu estilo de loja. E, cara, aconteceu exatamente. Eu lembro que a empresária, a dona do imóvel, falou pro Lucas, a tua mulher tem sonhos poderosos, hein? Porque foi exatamente. Então, por isso que eu via muito Deus soprando. Entende isso que eu falo? Tipo, às vezes você quer muito uma coisa... Opa! E você bate, não é pra ser, A Cris já fica falando, ai, porque os ventos, eu quero passar nesse tornado aí que você tá... Você tem que entender para que caminho que as coisas estão levando. Tem que ter o feeling ali do negócio. E foi acontecendo assim. Eu lembro que eu orei e falei, Deus, se for pra ser, vai ser assim, assim. E a gente foi e tal. E foi acontecendo exatamente como E a tinha que pandemia ser. foi pra mim, eu vendo maquiagem, né? Foi um momento muito, muito, muito transformador, assim, porque eu passei por... as pessoas, na internet, as pessoas não sabem de quase nada, né? E eu passei por umas coisas muito tristes. Então, pra mim, quando... teve essa oportunidade, eu não estava mais criando uma super expectativa de um monte de coisa. Eu estava assim... mandei mensagem, a Crícia falou, vem aqui, vamos ver e tal. Eu fui, mas, tipo, tranquila, de boa, sem ficar com aquela pira. Até a Ari fala, Luana do céu, você é a pessoa mais negativa que eu conheço. Eu falei, não, eu sou realista. Eu já vou com não, porque se você falar o sim, tá tudo... Nossa, daí tá bom demais. Então, aí deu certo, a gente já montamos lá um negocinho, já falei, Cris, essas tábuas aqui você vai usar pra alguma coisa? Não, então eu vou fazer um caixa. E deu tudo certo. E deu tudo certo. E Gente, como eu tô tá sendo a olhando aqui o celular só experiência? porque a Maria Helena, o Lucas tá dando aqui. Eu tinha deixado um mamazinho pra ela, ele falou, não demore muito. Deu Olha quanto aí, de podcast? olha Vai aí. dar 5 horas. 5 horas conversando com a E Cris. como está Mas sendo fala. essa experiência, assim, da loja? Igual você falou, assim, Então, a isso- Cris é de antes e a Cris é de hoje. Tipo, essa coisa do amadurecimento de você entender como a máquina gira. Tipo, a economia gira, entendeu? Porque você pensar que eu vou em tal fornecedor, eu compro uma roupa
Aquela roupa foi produzida por uma pessoa que sustenta uma família, que trabalha não sei o que, não sei o que lá. Aquela roupa chega na minha loja, aquela roupa vai pagar o salário das minhas funcionárias, vai pagar a luz, a água, o telefone, a internet, além do custo de toda a reforma que eu fiz, um espaço legal, uma proposta legal, blá, 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 blá. E aquela roupa vai servir, tipo, para um momento, uma pessoa vai viver um momento especial com aquela roupa. Tipo, às vezes ela vai numa formatura, comemorar uma festa com um amigo e tudo mais. E aquilo deu emprego para muita gente. Então, tipo, a gente faz parte desse fluxo. E isso é muito legal. Você entender realmente que, cara, você pode fazer alguma coisa. E o empresário, tipo, é meio doido, mas ele tem essa coisa de acreditar muito na humanidade, de acreditar nas pessoas, de acreditar no seu próprio negócio, de pôr a cara a tapa ali, de chorar muitas vezes. É como se fosse um filho. Sério, é como se fosse um filho. Porque você pensa, o que eu posso fazer hoje? Tipo, teve um dia que o Lucas falou, amor, eu preciso levantar tanto dinheiro hoje. Eu falei, bora pra uma live. É agora. E vai até meia-noite trabalhando, e é isso. Entende? Porque aquilo depende de você. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, a gente sabe que tem as dificuldades de você ser empregado. Já fui também numa empresa e tudo mais, mas você sabe que o teu salário tá ali, pronto, acabou. Agora, você como empresário, cara, se não tiver dinheiro, é você que vai ter que se lascar e fazer acontecer. Então, trouxe muito essa responsabilidade pra mim. Ainda estou aprendendo, porque eu tenho dificuldade de me posicionar em questão de liderança. Eu não gosto de ofender as pessoas, eu não gosto... Então, eu também tenho amadurecimento muito nessa parte. A Lu vem lá e fala, Cris, fala tal coisa. Eu falo, eu não gosto. Fala pro Lucas que ele fala. E o Lucas realmente fala. Então, a gente, tipo, se complementa como sócios, né? Nesse sentido, porque eu já tenho mais dificuldade. Mas em muita coisa eu penso, poxa, agora é o momento de eu aprender. Eu vou ter que ir lá sentar e falar. E vou ter que resolver isso. E é comigo. É um aprendizado diário, né? Eu era assim também. Daí eu resolvi fazer a faculdade de gestão comercial, uma delas, né? Que eu faço já por conta disso. Ele faz 2 faculdades, meu povo. Faço direito e faço gestão comercial. Então o tempo tava sobrando pra vir fazer um podcast, né? Agora tinha que estar na aula. No caso, eu estou faltando uma prova hoje. No caso, o professor do Gabriel. Agora, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Tá lá apresentando o podcast. Então, também, nessa questão, assim, no falar, igual você falou, daí eu falei, não, vou fazer uma faculdade, né, ramo totalmente diferente. E como é ser mãe, influenciadora e empresário, tudo isso ao mesmo tempo. É aqui, ó, tá Como falando, que o Lucas tá me ligando. Tá chorando a criança. A criança chorando. Aqui é o Lucas me mandou mesmo. Me mandou um vídeo aqui. Não, mas ela tá mamando na madeira. Mas ele tá me mandando áudio e me ligando. E mandou um vem. Então, provavelmente... Ela está chorando. Essa é a realidade, gente. Nós estamos caminhando pro fim desse podcast porque a mãe tá on. Mas é assim que eu tenho feito, assim. Eu tenho dado prioridade pra ela, principalmente nas manhãs. Então, eu ajeitei a minha vida pra de manhã eu ficar em casa, ficar com ela, brincar. E eles precisam muito desse estímulo. Tem que ter o tempo do tapete para eles desenvolverem as coordenações motoras e tudo mais. Então, a gente busca isso ao máximo. Durante a tarde, eu vou para os jobs. Então, eu vou para a loja. Agora, eu tô de novo. Eu tinha uma pessoa trabalhando comigo. Abri mão ali na época que ela nasceu. Mas eu vi que impossível dar conta. Então, tô com uma pessoa que é uma publicitária. Tá me ajudando demais. Uma amiga minha, inclusive, a Júlia. E deu muito certo, dando muito certo a gente. E aí, ela me ajuda nessa parte de agendamento, produção de conteúdo, edição e tudo mais que eu precisava. E aí, nessas tardes, eu vou produzindo conteúdo. Aí ela fica um pouquinho com o Lucas. Às vezes, eu pego uma babá para ficar lá com ela também. O pessoal já viu eu divulgando. Ou senão, minha mãe, que ama, fica lá. Ela fica lá na loja com ela. Minha mãe me apoia demais em tudo. Assim, me ajuda na loja também e tal. E aí, durante as noites, eu vou fazendo, tipo, eu tenho compromisso na igreja, daí fica com o Lucas, e assim eu vou, e daí eu fico um tempo, tipo, 2 horas, assim, que é o que tá dando agora, e daí eu tenho que voltar. Vocês já entenderam? Termina aqui a nossa publicidade pra não liberar a mamãe. Mas é assim que eu tenho feito. E assim, a maternidade tem sido muito leve pra mim. Apaixonante. Eu sou totalmente... Eu ouvia muito aquele terrorismo da maternidade, porque a gente tinha um extremo da romantização extrema, tipo, ser mãe, ser maravilhoso, não sei o que lá, mas virou uma demonização. Tipo assim, ter filhos é horrível. Gente, ter filhos é maravilhoso. A Maria Helena é um anjo, uma bênção maravilhosa. E eu levo isso, e isso afeta total ela. Ela é uma criança muito boazinha, porque ela sabe que ela é amada, que ela é desejada, que ela tem o apoio, o suporte emocional que eu quero que a minha filha tenha. Claro que eu não vou ser perfeita, eu vou errar, mas o que eu puder ser de melhor pra ela, eu vou ser. Então, ela é uma criança que dorme a noite inteira, ela é uma criança que mama bem, que ganha peso, mesmo nascendo prematura. Ela, tipo, se desenvolveu muito bem. Ela teve e ela já passou cirurgia. Por algumas provações também, Sim, né? ela é um Algumas milagre, coisas. né? A gente teve que fazer cirurgia nela com 50 dias, porque ela tinha uma hérnia. Tem também um vídeo inteiro no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Mas, enfim, então, tudo isso, assim, ela me proporcionou ser uma pessoa muito melhor. E aquela coisa que fala do que você começa a viver pelos teus filhos é muito real. É um amor, assim, inexplicável. E agora eu quero mais um. E não sei se eu vou querer mais 2. É isso que eu ia perguntar agora. Eu ia perguntar se vocês pretendem ter mais filhos. Sim.
Com certeza, não quero demorar muito. A Virgínia aí, né? E cada filho é um lançamento, quer ver? Mas Uma não por isso. E coleçãozinha. não tenho, tipo, né, tanto suporte, assim, eu tenho que estar ali, né, e tudo mais. A gente não é porque é fácil a maternidade, muito pelo contrário, eu tô ralando e adaptando tudo com ela, mas ela só acrescentou na minha vida. Ela só deixou tudo mais bonito, tudo mais Fofinha, lindo. ela é uma tutuquinha. E ela é maravilhosa. Então, quero sim, ser mãe é maravilhoso, eu tô amando. E tô Delícia. tentando encaixar tudo, e é assim, e não damos conta mesmo, e tudo bem, não dá Vai, conta, gente. não Ninguém deve dá ser conta. fácil. E é sobre isso. Como diz a nossa frase, que não é mais frase da Luana, é nossa, já é de todo mundo, fazemos o que podemos, não podemos. Não ser- podemos E a vida muito. não é um morango, né, amiga? Muito, A Podemos vida não é fazer. um gente, morango. sempre A tá vida não é um fazendo. morango. Uhum. E então, pessoal, antes de se encaminhar aí pro final do nosso papo, temos que colocar outra cor aqui nesse estúdio também. Vermelho! Porque agora é hora de falar de um outro super parceiro nosso, que é a imobiliária Gilson Araldi. Vocês sempre veem a Lu falando, né? A Lu é a garota propaganda master de Gilson Araldi. E, gente, melhor imobiliária para você colocar o teu imóvel, melhor imobiliária para você negociar, melhor suporte, tudo é melhor. Melhor influencer, né, amiga? Melhor, com certeza. A gente tem que se valorizar, né, amiga? Claro, com certeza. Mais de um pessoal, ano trabalhando com eles já. Olha, mais de um ano fazendo E eu amo. A gente publis vira uma lá. família quando você começa a divulgar um negócio por muito tempo, né? Legal. E o Gilson Araldi Imóveis simplesmente... acho que a gente já falou da outra vez, né? Sobre as características da imobiliária. As facilidades que eles têm, o suporte que eles dão. Então, assim, pessoal, se você quer alugar, se você quer colocar a tua casa, o teu terreno lá para alugar, Pra vender. Então, acessem as redes sociais aí do Gilson Araldi e conheçam, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso aí. Isso aí. Então, vamos agradecer a nossa convidada. Fica deixa pro parte Considerações 2. finais. Isso Né? aí, Bem isso. pessoal. Isso aí. E aí, gente? Considerações finais? E eu acho eu que... quero agradecer, né, vocês, gente. Fiquei muito honrada, muito feliz. Espero que de alguma forma toda essa conversa, né, acrescente. Eu acho que podcast eu sou muito fã de podcast, porque a gente pega muitos insights mesmo que Sim. palavra, né, chique, mas é a verdade. Você pega muita coisa e você pensa, poxa, eu posso aplicar isso, né? Agora, minha realidade do podcast é introdução alimentar, como fazer o bebê dormir. Mas eu curto de vários assuntos. Se eu quero saber mais sobre alguma coisa, eu procuro um podcast. Então, é muito legal. Parabéns por fazer bom, a gente isso tá aqui em bem Guarapuava. Temos sim um público para isso que vai adorar, né? Então eu espero muita vida longa ao Ai Que Pode e também o Aqui aí. Pode. Ai Que Fome, Aqui Aqui Pode. pode, o Ai Aqui que pode. E patrocinadores! Poders. Cadê os patrocinadores? Pessoal, temos espaço ainda para patrocinadores aqui no nosso pod. Esse mês tem um espaço só, aí pro outro mês a gente já vai abrir mais divulgações. Isso aí, então mandem aí. Como a gente falou, além de aparecer na rede social do pod, você vai aparecer nas redes sociais de nós três aqui. Então, assim, cada um tem o seu trabalho individual como influenciador, mas a gente se uniu, se juntou para esses patrocinadores que abraçarem esse nosso projeto. A gente também dê essa visibilidade, a gente também, né, mostre nas nossas redes sociais, além do pod. Então, você vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no TikTok, vai estar em várias redes sociais aí e vai ser bem legal. A gente tá bem animado aí para divulgar vários parceiros aí da cidade. Isso aí, turma. Cri, muito obrigada por participar. Eu quero dizer que eu convivo mais com você, eu consigo conhecer um pouco mais da Crícia mesmo, fora das redes sociais, que não é que mude, mas assim, mais a fundo, eu acredito, né? Ali no dia a dia, eu aprendo muito com você, gosto muito de você, a gente é muito parceira, que a nossa... É uma sociedade, querendo ou não, a gente está junto, né? Se prolongue por muito tempo, que a gente fique rica ou morra tentando, porque, ó, não tá nada fácil, gente, a luta é, olha, árdua. Mas é isso, muito, muito, muito obrigada. Eu também queria agradecer, né, por você estar aqui. Tremi igual um pincher ali no começo. No começo eu tava assim, eu tava aqui, ó, pulando, né? Falei, do outro lado da Cris. Mas é isso, queria agradecer, né? Espero que ela volte mais vezes. Sim, né, tem história porque- aí, rapaz. tem muita coisa ainda pra gente perguntar, mas é isso, né? Eu Queria gosto de falar agradecer. Também fiquei muito feliz porque uma das coisas que eu mais gosto é comunicação, conversar, e você sempre foi uma referência para mim, assim. Obrigada. A gente começou, né, lá nas lives Sim. já fazendo ali, então, tipo, naquela época em que eu estava tentando me desenvolver, então sempre foi uma inspiração de falar, de saber se impor e de não
não ter vergonha, não ter medo, porque, como diz, o nosso único inimigo é nós mesmos, né? Ninguém pode impedir a gente se a gente quiser ir lá e fazer. E tem espaço para todo mundo, para sua Exatamente. individualidade, né? Isso é muito legal, porque a gente pode entrar em outro assunto, que é a questão de ter medo, ter concorrência, ter ou tipo competição, e não, tem espaço para todo mundo. Exatamente, E é muito cada legal um do seu jeitinho, Sim, né? Com a isso sua mesmo. característica. Eu não tenho tempo de competir com vocês, tem que falar. Eu tenho que trabalhar. Ai, gente, mas ó, é tudo recíproco, eu admiro muito vocês, parabéns mesmo. Eu também convivendo ali com a Lu é uma pessoa incrível, gente, de verdade, tem um coração, não sei como explicar o tamanho do coração dessa menina. Ela é uma menina de ouro, que quer fazer o bem pra todo mundo. Eu choro, que abre mão de tudo, né, pelos outros, assim, batalha todo dia ali. E ela tem essa cara de empresária, de bem-sucedida, porque ela parece que só quer dinheiro, mas na verdade ela quer fazer diferença Na verdade, eu vida. só quero dinheiro mesmo. Mentira. Ela quer fazer diferença na vida de pessoas ali que ela se importa, então isso é muito legal. Eu admiro Obrigada, muito você, Cris, Lu. Admiro obrigada. muito vocês. Parabéns, Cash, também, por Obrigada. estar aí virando esse furacão aí. Essa ruiva chegando. Isso aí. Daqui uns dias. Muito sucesso também pra você, pros seus projetos. Obrigada. E pra você Falando também, nisso, para essas Obrigado. duas faculdades. Ó, que Deus É, te ó, abençoe. amém, Que seja bem sucedido. Amém, amigo. Só deixa eu dar um recadinho ainda falando nisso, falando de projetos, gente. Daqui uns diazinhos vai ter um certo eventinho aí da Cash, então fiquem ligados. Foi sucesso, hein? Então é isso, né, pessoal? Tava falando pro Gui, muda a luz. E é assim, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vão colocando na caixinha as pessoas que vocês querem ver aqui. Compartilhem. Mandem histórias. Hoje não deu tempo, a gente teve algumas. A gente vai tentar contar no outro episódio, porque senão vai ficar muito longo. E Porque a daí pessoa acaba... que fala mais que não sei o quê. Não, mas tá bom, que E bom. outra coisa, se inscreva no canal, né? No YouTube Isso, também. isso. Né? Isso Se inscreva aí, no turma. canal lá. Agora a gente tem o Ativa canal... o sininho. Ativa o sininho, se inscreva no meu As canal. notificações. Chique. E vamos ver se nós conseguimos falar dessa vez. Agora você fica uma bosta. Se vai ficar bom, vai. Como é que é? Que a gente Já vai falar? esqueci. Como é que a gente vai Ih, fazer? amiga, esqueci. E esse foi mais um Aqui pode! Beijo, gente!